dia, Itumbiara, são 10 horas 20 minutos. Estamos chegando aqui com o Diário de Itumbiara, com a nova programação, né? Agora, Histórias Recontadas. E hoje nós vamos falar sobre a emancipação de Santa Rita do Paranaíba, né? É o primeiro nome que teve o município de Itumbiara, que tem muita discussão referente quando teria sido fundada. Oficialmente entende-se como 1824, mas há muitas discussões. Mas hoje não é o tema da nossa programação. Porque hoje nós vamos falar da emancipação de Santa Rita do Paranaíba. É uma história muito rica em detalhes, dá até um filme, viu? Bem documentada e que não tem muita dúvida, embora a gente sempre cita aqui, né? Quando você vai na fonte oficial, na própria página do município, a gente vai ver uma outra história. Por isso que a nossa série aqui, Histórias Recontadas de Itumbiara, vai buscar recontar essa história. E aí, através de pesquisas, né? Foram inúmeras pesquisas, muitos anos de pesquisa, com documentos. E é por isso que nós estamos começando o diário agora com uma programação maior, né? Mais organizado. Nosso site logo está em desenvolvimento, vai estar à disposição. Né? Você vai encontrar tudo ali no site, todas as redes sociais. Logo também a página impressa do Diário de Itumbiara. Então a gente está se organizando. Hoje é dia então de falar de história. E vamos falar o que ocorreu no ano de 1909, que é o ano da emancipação. Todo ano, o município, isso já vem há muito tempo, né? Quando chega outubro, faz uma extensa programação, né? Inauguração de obras e festeja o aniversário no dia 12 de outubro. Mas por que 12 de outubro? É fundação? Não tem uma data de fundação. É data da emancipação? Não. A emancipação, a lei de emancipação, foi publicada em 16 de julho de 1909. Então essa é a data de emancipação de Santa Rita do Paranaíba, 16 de julho de 1909. Mas, tradicionalmente, se comemora o aniversário na data de instalação do município, que é 12 de outubro. E quando a gente vai contar ou recontar essa história, nós vamos entender por que ocorre em 16 de julho. A gente vai entender isso, então. Vamos lá? Vamos recontar essa história? Olha, e essa história tem duas figuras centrais em disputas políticas que vai resultar na emancipação de Santa Rita do Paranaíba. E quais são essas figuras? São figuras de Santa Rita do Paranaíba? Não. São figuras da antiga cidade de Goiás, antiga capital de Goiás. Vamos entender essas duas figuras? A primeira é muito famosa. Foi uma grande autoridade, um grande político goiano. No período ali, quando programou a República, né, era um dos líderes ali para que o Império se transformasse em República, em 1889, que é José Leopoldo de Bulhões. Ele foi o primeiro, na época falava-se presidente, não governador de Goiás. Foi eleito assim que se fez a nova Constituição, mas não quis assumir. Ele vai assumir, né? Ele foi eleito deputado federal, exerceu, né? E foi eleito presidente, não quis assumir, e depois, no começo do século XX, foi escolhido
ministro da Fazenda do governo Rodrigues Alves, 1902 a 1906. Então era uma grande liderança em Goiás. Por outro lado, nós estamos falando dessas duas figuras, nós temos também José Xavier de Almeida, que inicialmente é do mesmo grupo de José Leopoldo de Bulhões. Então, enquanto ministro da Fazenda Leopoldo de Bulhões, seu grupo político elegeu José Xavier de Almeida em 1901 como presidente do Estado. Então são essas duas figuras. E durante 9 anos, de 1901 até a emancipação de Santa Rita do Paranaíba em 1909, são figuras centrais que vai resultar, nas suas atuações políticas, e vai resultar na emancipação de Santa Rita do Paranaíba. Então Leopoldo de Bulhões era um advogado, Os líderes políticos nessa época, além dos grandes fazendeiros, nós vamos ver aqui, vai aparecer Totó Caiado, eram advogados formados lá no Lago de São Francisco, famosa Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito. Tanto Leopoldo de Bulhões como José Xavier de Almeida. E políticos. Foram deputados federais também, foram também eleitos senadores, só que vai ocorrer um racha entre esses dois políticos. Então, inicialmente José Xavier de Almeida, do grupo político de Leopoldo de Bulhões, eleito presidente do Estado. Mas em 1904 vai ocorrer um racha entre os dois. E o José Xavier de Almeida vai eleger seu sucessor, Miguel da Rocha Lima, para governar de 1905 e 1909. Então, essas são as duas figuras centrais, inicialmente no mesmo grupo, que depois vai ocorrer um racha político, e desse racha político, dessas disputas políticas, vai surgir a emancipação de Santa Rita do Paranaíba. Vamos então para o segundo capítulo? A gente já conhece as lideranças que resultou. E esse racha político tem seu clímax em março de 1909. Aqui, essa figura, depois eu vou ver se eu reproduzo melhor aí para vocês. Vou colocar aí no fim desse Nossa História Recontada. E está também na página do Diário. Aqui é a cidade de Goiás, que foi cercada, a gente vê muitos homens a cavalos. Olha o que ocorreu. Então, em 1901 a 1905, Xavier de Almeida era o presidente de Goiás. Rompe com Leopoldo de Bulhões e elege seu sucessor, Miguel da Rocha Lima. E aí, por que José Xavier de Almeida tinha um grande poder de eleger o governador, eleger maioria de deputados, senadores? Nessa época, então, o governador se chamava presidente, e em Goiás tinha um congresso também, com senadores e deputados estaduais. A gente tinha um congresso nacional, também com deputados e senadores. Esse congresso goiano tinha muito poder. Para eleger, eram divididos em 12 círculos Goiás, Então, colocava várias cidades. Primeiro círculo, por exemplo, capital de Goiás, Alemão e Morrinhos. Eles elegiam 12 senadores para Goiás e 24 deputados. E era esse pessoal que validava a eleição, por isso tinha muito poder o José Xavier de Almeida. Ele foi vencedor, seu grupo político, em 1904. Só que em 1909, ali entre 1908 e 1909, nas eleições do início de 1909, José Xavier de Almeida perde o poder no Congresso goiano. Ele vai ganhar a eleição, mas não vai levar. Porque enquanto José Xavier de Almeida era eleito governador e ele elegia seu sucessor, aliás, seu grupo político, Hermenegildo Lopes de Moraes. Anote bem esse nome aí. Porque é ele que vai ligar a cidade de Santa Rita do Paranaíba. Porque aqui nós estamos hoje falando da emancipação de Santa Rita do Paranaíba, recontando a história. E vamos falar por que essas figuras, inicialmente, com esses passos políticos, esse movimento político, um grande movimento político em Goiás,
O grupo de Leopoldo de Bulhões perde as eleições de 1909 para governador, para senador e deputado federal, mas ganha no Congresso goiano os deputados estaduais e senadores goianos. E esse grupo que vai validar a eleição. Então, Leopoldo de Bulhões perde a eleição, mas provoca, né? Ele junta com Totó Caiado, que é grandes fazendeiros, militares, Eugênio Jardim, né? seu cunhado, faz um movimento, faz um cerco em Goiás, faz Miguel da Rocha Lima, que ainda tinha mandato de março até julho, renunciar ao governo e não deixa o então governador eleito, que era aqui de Santa Rita do Paranaíba, o Hermenegildo Lopes de Moraes Filho, assumir o governo. É com esse movimento aqui, chamado Movimento de Goiás, mas que até a gente tem uma obra, né? A gente fala disso. Se o pessoal, alguém tiver interessado, a gente ainda tem alguns. A gente trata desse, né, casamento, embates e arranjos políticos em Goiás. Porque desse movimento, a gente entende como um golpe, né? Perdeu a eleição, mas tira os eleitos para outro grupo assumir o grupo perdedor, é um golpe político. É desse movimento aqui que ocorre no primeiro semestre de 1909 que vai surgir a emancipação de Santa Rita do Paranaíba. Como que esse movimento no primeiro semestre de 1909 ocorre? Então, em janeiro, a gente tem a eleição dos deputados e senadores. Olha, o Rocha Lima, né, que foi governador, o presidente do estado em 1901 a 1905, que elegeu seu senador, seu sucessor Miguel da Rocha Lima, elegeu também o então deputado federal por Goiás, Hermenegildo Lopes de Moraes, primeiro senador aqui de Santa Rita do Paranaíba, primeiro deputado federal, primeiro, a gente pode entender assim, primeiro governador eleito e único, né, de Santa Rita do Paranaíba, que nasceu aqui em 1870, mas ele não pôde assumir por causa desse movimento. Então, janeiro elege. Março, tem eleição para presidente do estado. Aí Hermenegildo Lopes de Moraes, aqui de Santa Rita, vence. Só então que o Leopoldo de Bulhões faz esse movimento com fazendeiros, com militares, né? Ele tinha sido ministro da Fazenda, o Leopoldo de Bulhões, de 1902 a 1906. E vai ocorrer um outro fato interessante. Falece, morre o presidente Afonso Pena em 14 de junho de 1909. É ele que dá a primeira obra para a gente aqui de Santa Rita do Paranaíba, né, que é a Ponte Afonso Pena. Mas ele morre antes de inaugurar essa ponte em novembro. Com a morte dele, assume o vice-presidente Nilo Peçanha, que vai governar ao final de 1909 e 1910, traz novamente Leopoldo de Bulhões para ser ministro da Fazenda. Então, fortemente, politicamente, forte porque venceu as eleições no Congresso goiano, Leopoldo de Bulhões lidera, né, junto com Totó Caiado e outros políticos, esse cerco na cidade de Goiás, faz o Miguel da Rocha Lima renunciar, que era o então governador, e não vai deixar o nosso itubiarense, o santarritense, Hermenegildo de Moraes Filho, assumir o governo do estado. E era forte o Hermenegildo, né? Porque ele tinha sido eleito deputado federal em janeiro, é o escolhido para ser governador, para disputar com o governador em março de 1909, vence as eleições, mas não vai assumir por causa desse golpe político, movimento político de 1909. Então, março tem a eleição e tem o cerco à capital e tem a renúncia do Miguel Rocha Lima. E aí assume, né? Tinha 3 vice-presidentes no estado na época. Assume o coronel Zeca Batista lá de Anápolis. É ele que vai assinar a emancipação de Santa Rita do Paranaíba. E esse período, no primeiro semestre, é interessante porque o Congresso Goiano, de deputados e senadores goianos, tinha um congresso, não é como agora hoje,
Assembleia Legislativa, que só tem deputados estaduais. Então, com esse poder de verificar os resultados das eleições, não tinha justiça eleitoral. Era essa comissão lá do Congresso, né, escolhida, que dava ok ou não para as eleições. Aí eles não dão o ok para as eleições, não consideram, né, os eleitos, e aí tem um golpe político. Para você ter uma ideia, né, das eleições, então Xavier de Almeida vence para 1901 a 1905, e aí com o apoio de Leopoldo de Bulhões. 1904 ele racha com o seu líder, Leopoldo de Bulhões, elege seu sucessor, Rocha Lima, e o Rocha Lima vence o candidato do Leopoldo de Bulhões por 5.300 a 1.126. Dá um show, né? Aí o Leopoldo de Bulhões, que era ministro da Fazenda, né, representando um grande político goiano, apela, né, pede intervenção em Goiás e acaba perdendo. Rocha Lima vai governar até março. 1909, o Hermenegildo Lopes de Moraes, o Santa Ritense, nascido aqui em 1870. Tá vendo que nós estamos ligando a política de Goiás com a política de Itumbiara? Tá aparecendo aqui então o Hermenegildo Lopes de Moraes, que nasceu aqui. Depois nós vamos ligar ele mais a família aqui de Santa Rita do Paranaíba. Ele venceu o Urbano Coelho de Gouveia, que era o candidato do Leopoldo de Bulhões. Venceu por 1.653 a 1.048. Então, olha que honra. Santa Rita do Paranaíba tem um governador eleito, mas que não assume pelo golpe político de 1909, né? No Senado, tinha vencido o Xavier de Almeida, 3.400. Ele bateu no Leopoldo de Bulhões, né? Mas também não vai assumir, ele vai a cavalo. A gente vê que tem esse cerco. 2 dias antes, ele estava em Goiás, ele sai de Goiás, passa por Morrinhos, deixa alguns dos seus filhos. Olha que nós vamos ligar então Xavier de Almeida Morrinhos e aqui a Santa Rita do Paranaíba. Logo, logo você vai ver por quê. Então vai embora, Miguel da Rocha Lima deixa o governo. Entre maio e julho, quando ocorre a emancipação de Santa Rita do Paranaíba, quem está no governo é o segundo vice-presidente, que é aliado de Leopoldo Bulhões, o coronel Zeca Batista. Então, é o golpe político de 1909 que faz resultar na emancipação de Santa Rita do Paranaíba. Aí você me pergunta, mas não tem os grandes heróis aqui de Santa Rita lutando pela emancipação? Não. É dessa briga política de Leopoldo de Bulhões e Xavier de Almeida que resulta na emancipação. Mas quais são então as figuras de Santa Rita do Paranaíba que vão aparecer na emancipação? E aí a gente chega numa mulher da família Marquês. O pessoal de Itumbiara aqui, né, conhece muito, né, conheceu Damas Marquês. Mas é uma família que tem toda uma história, né? Além de eleger a mulher mais bonita do Brasil, 1949, né? Uma Miss Brasil, Jussara Marquês, também foi dessa família que veio, né, o nosso primeiro governador eleito, nosso primeiro senador, representando aqui Santa Rita do Paranaíba, estava ligado com essa família. Por quê? Olha, quando a gente discutiu muito aqui já, e vamos continuar discutindo a fundação de Santa Rita do Paranaíba, a gente viu que tem uma história oficial que fala de 1824, mas documentalmente a gente vai verificar 1828, o Império do Brasil autoriza, né, quem quiser explorar portos. E então, por volta de 1830, faz-se um porto aqui, tem umas picadas, passam, é um lugar de passagem. Aqui tem o Porto do Rio Paranaíba, entre as embarcaduras do Corumbá e Meia Ponte. Esse porto é arrematado em 1835, aí tem documentos. E nesse período, entre 1830 e 1840, estão vindo muitos mineiros paulistas para ocupar as terras aqui. Era um imenso vazio, né? Isso ocorre após o ciclo do ouro. É nesse período, 1840, que chega aqui o capitão Manuel Marquês. Nasce aqui
a Dona Francisca de Nazaré Marquês. 1843 ela nasce. Então é dessas primeiras famílias. Por isso que é muito rica essa história, né, da família Marquês. Ela casa, tem 3 filhos, só que o esposo falece. Nesse espaço, né, 1843, 1869, quando ela vai casar com Hermenegildo Lopes de Moraes, o pai. Então começa aqui essa ligação com Morrinhos e com a política goiana. Com quem? Com Hermenegildo Lopes de Moraes, o pai. Ele veio de Itaberaí, era um empreendedor, né? Podemos falar assim, no período da Guerra do Paraguai, 1865, 1870, ele veio com cavalos, transporte, para vender, né? Então, para o Império, passava soldados aqui, né? Sal, transporte. Então, fica rico. Ele casa com a filha do capitão Manuel Marquês, né, que era fazendeiro aqui, região do Sarandias, muitas fazendas aí era dele, dessa família, né? Ele casa com ela, fica rico nesse período, começa a ficar rico nesse período, 1865, 1870, casa com a Dona Francisca, que ficou viúva, em 1869. Hermenegildo Lopes de Moraes veio de Itaberaí, então casa com a Dona Francisca, da família Marquês. Aqui nós estamos, então, fazendo essa ligação. Olha, a emancipação, então, tem essa ligação com Santa Rita, começa aqui atrás, com esse casamento de Hermenegildo Lopes de Moraes e a Dona Francisca de Nazaré Marquês, que era família, que era filha do capitão Manuel Marquês. A Dona Francisca era irmã, uma outra figura, não é o Danos Marquês mais recente, né? É o antigo, mas é da mesma família. Era irmão da Dona Francisca. Vieram lá de Uberlândia. Antiga Uberabinha, né? E aí, em 1870, né? Casou em 1879, vai nascer Hermenegildo Lopes de Moraes Filho. Quem que é esse? É aquele que nós vamos ver lá em 1909, sendo eleito governador do estado. Então, nasceu aqui em Santa Rita do Paranaíba em 1870, né? Então, a gente vai verificar que essa história está ligada. E quem mais? 1869, Dona Francisca casa com Hermenegildo Lopes de Moraes, que era um empreendedor, virou grande fazendeiro. Ele veio trabalhar aqui na recebedoria, né? Além do porto, da igreja, a recebedoria, que era onde se fiscalizava, né? Até 1853, particulares faziam isso, o Império passava para particulares explorar. 1853, a província de Goiás faz a recebedoria. Hermenegildo Lopes de Moraes veio trabalhar nessa recebedoria na Guerra do Paraguai, durante esse período, e fica aqui, casa. Tem o Hermenegildo Lopes de Moraes, que vai ser nosso primeiro deputado federal, depois vai ser eleito governador e não assumir, depois vai ser eleito senador. Mas tem uma outra personagem dessa família que vai fazer essa ligação com a emancipação. Quem é essa figura? Amélia Augusta. Nasce em 1874, filha de Dona Francisca Hermenegildo. Só que ela vai nascer em Morrinhos. Por quê? 1871, conta-se, né, alguns historiadores, teve aqui uma onda de malária e com a saúde frágil, Dona Francisca e Hermenegildo foram para Morrinhos. Aí a gente vê outros fatores também, né? Porque nós verificamos, por exemplo, que Morrinhos, que foi emancipado entre 1855 e 1859, depois voltou para Santa Cruz de Goiás. A Santa Rita do Paranaíba aqui, que ganhou o status de distrito e freguesia em 1852, então pertenceu a Santa Cruz entre 1855 e 1859 a Morrinhos. Depois é desmanchada essa emancipação, volta a participar de Santa Cruz de Goiás. Em 1869, Pouso Alto fica com essa região, né? Deixa de fazer parte, Morrinhos e Santa Rita do Paranaíba deixa de fazer parte de Santa Cruz e faz parte de Pouso Alto, que era Piracanjuba. Mas 2 anos depois, Morrinhos se emancipa. Então a gente vê também que, além desse questão de provável
enfermidade de Dona Francisca também, né, passa a ser um centro aqui importante, emancipado Morrinhos, é por isso que vai. E praticamente, aí já muito rico, influente, o Hermenegildo Moraes pai vai participar muito da vida política goiana, né, como vice-presidente do Estado, um grande financiador do Estado, chegava a emprestar dinheiro para o Estado. Tal era a fortuna, né? E aí, a partir de Morrinhos, a gente vai ver figuras aqui de Santa Rita. Quem? Seu filho Hermenegildo, que nasceu aqui. Então é uma figura importante o Hermenegildo. Então essa ligação da emancipação está ligada com Santa Rita, né? Nasce de um movimento de disputa política goiano, mas a gente vai ver figuras aqui de Santa Rita nessa história. Começa com Dona Francisca, com seu casamento, o nascimento do seu filho Hermenegildo Lopes de Moraes. E aí, né, é importante falar aqui que o Hermenegildo Moraes filho, né, famílias ricas faziam o quê? Seus filhos iam estudar em São Paulo, né, advogados. As meninas iam estudar em Uberaba, ser professor. Então foi esse caminho. Amélia Augusta foi estudar em Uberaba, Hermenegildo Lopes de Moraes foi estudar em São Paulo. Olha então, né, como os advogados eram importantes nessa época, formados no Lago de São Francisco. Era assim, Afonso Pena foi formado lá, José Xavier de Almeida foi formado lá, Hermenegildo Lopes de Moraes foi formado lá, e o Leopoldo de Bulhões também, né? Então essas figuras principais eram advogados. Vamos ver então como evolui essa história. E aí aparece, com 16 anos, né, a filha de Dona Francisca e Hermenegildo Lopes de Moraes vai casar, né? Que era solteiro. Quando foi eleito pela primeira vez em 1901, Xavier de Almeida, que era lá de Goiás, era solteiro. Mas aí ele se une à família de Hermenegildo Lopes de Moraes, o pai, casando com Amélia Augusta. Então, com 16 anos. Então, e aí isso vai ajudar até no racha, né? Porque aí ele tinha uma grande aliança, o José Xavier de Almeida, que permitia ele romper com Leopoldo de Bulhões, isso a partir de 1904. Porque aí nós temos um centro do poder político aqui, em Goiás, muito forte, na cidade de Morrinhos, e com essa ligação de Santa Rita do Paranaíba. Até aí não se fala em emancipação, né? Então, Santa Rita do Paranaíba continua como distrito de 1852 até 1909, porque o poder estava em Morrinhos, né, dominado pela família ali de Hermenegildo Lopes de Moraes, o pai e o filho. E com José Xavier de Almeida, que era então governador e uma grande liderança política entre 1900 e 1909, não tinha interesse nenhum em emancipar Santa Rita do Paranaíba, que fazia parte, né, então, de Morrinhos. E aí nós temos a figura, então, a partir de 1901, de Dona Amélia, que casa-se, né, então, uma menina de 16 anos, casa com José Xavier de Almeida. Então, essa é a ligação de Santa Rita do Paranaíba. E aí a figura do Hermenegildo Lopes de Moraes, o filho, né, vai começar a emergir. Porque o seu pai, grande milionário, Hermenegildo Moraes pai, coronel, morre em maio de 1905. E o Hermenegildo de Moraes filho, né, muito rico também, nasceu aqui em Santa Rita do Paranaíba em 1970, foi eleito deputado federal, foi eleito governador. Então, essa é a ligação com Santa Rita do Paranaíba. A Dona Francisca, nascida aqui em 1843, a família Marquês, irmão do Damas Marquês, filho do capitão Manuel Marquês, e casou com Hermenegildo Lopes de Moraes, que veio lá de Itaberaí, tornou-se um grande milionário e influente político, e teve a sua filha, Amélia Augusta, que casou com o governador do estado em 1900, Amélia Augusta, e teve seu filho, que foi eleito governador. Então, esses santarritenses, né, tinham poder, o poder estava concentrado ali em Morrinhos. Quais as ligações e esses casamentos? Casamento de Amélia Augusta, filha de Dona Francisca, com Xavier de Almeida, e o Hermenegildo Lopes de Moraes, que nasceu aqui, o filho dessa união de Dona Francisca e Hermenegildo de Moraes, o pai. Essa é a ligação, então, da história. E aí a gente volta, então, para o movimento de 1909,
que resultou na emancipação de Santa Rita do Paranaíba em 16 de julho de 1909. Então a gente viu que todo esse desenrolar, né? São 9 anos aí de disputa entre 1900, praticamente 5 anos, né? Porque até então, até 1904, Leopoldo de Bulhões e Xavier de Almeida eram do mesmo grupo político, mas Xavier de Almeida sai vencedor no Congresso Goiano, né? É porque ele que organizava esses círculos, né? Não igual hoje a eleição proporcional de deputados. Eram 12 círculos, cada círculo tinha uma determinada cidade. Então a maneira que ele organizava esse círculo, o Xavier de Almeida vencia as eleições, né? Eram 12 senadores, 24 deputados. E eles que verificavam a eleição, por isso que Xavier de Almeida era muito forte. Em 1904 elegeu seu sucessor. Mas em 1908, ele perdeu a eleição nesse Congresso Goiano. E aí, por isso que vai ter o golpe político. Ele ganha a eleição, mas não leva em 1909. E aí eles vão falar, não, isso foi porque os fazendeiros, aí a gente tem Totó Caiado, o Zeca Batista era fazendeiro também. Aqui tinha uma figura, né, que era ligada a esse grupo político, que era o Antônio Xavier Guimarães, que era chefe da recebedoria aqui, que era do grupo político de Leopoldo Bulhões. Então esse pessoal se reuniu com Leopoldo de Bulhões, né, os fazendeiros insatisfeitos, falava que cobrava muito imposto, né, o governo Miguel Rocha Limpo e Xavier de Almeida, por isso que estava, mas era uma disputa política mesmo, é um golpe político, perdeu a eleição, não reconhece e tira o grupo que venceu. Então foi isso que ocorreu, né, com esse grupo político que juntou, fechou Goiás, fez Miguel da Rocha Lima renunciar, e aí, desse resultado é que a gente diz, uma das primeiras coisas que eles vão fazer, então, olha, março, o senador, o deputado federal Hermenegildo Lopes de Moraes Filho, ganhou a eleição para governador. Mas eles fecham Goiás, faz então o governador que é o Miguel Rocha Lima, que ia até julho, deixar Goiás. O Zeca Batista, esse aqui, assume, né, ele que era lá de Anápolis, e é nas fazendas deles, né, do Zeca Batista, lá do Antônio Xavier Guimarães, aqui, fazenda da Quinta, lá em Goiás, que eles se reuniram, né, mais de 2.000 homens para fechar Goiás. E ter esse golpe político para tirar quem foi eleito e assumir então. E aí por que que, aí se for ler, né, no portal da prefeitura, está lá, Urbano Coelho, em 16 de julho, assinou a lei de emancipação. Não foi ele. Primeiro que ele não ganhou a eleição. Segundo porque em 16 de julho ele não estava ainda no governo, estava o então vice-governador, o vice-presidente de Goiás, o coronel Zeca Batista, que era do mesmo grupo. O Urbano Coelho só vai assumir em 24 de julho. Aí sim, ele já trata de nomear uma intendência provisória, e aí é preciso a gente falar todos esses termos corretamente, né? Porque aí senão você vai escrever na história errado, né? Por isso que a gente está recontando a história. Quando a gente tem uma rua aqui em Itumbiara que fala prefeito Antônio Joaquim, e eles dizem que seria o primeiro prefeito, não é, porque essa nomenclatura prefeito só a partir da Constituição de 1934. Então antes você tinha intendente, né? É um nome que tem influência lá portuguesa. Em vez de Câmara de Vereadores, que você vai ter a partir de 1946, a gente tinha um conselho de intendência. Intendente é como se fosse o prefeito, mas não era prefeito, porque ele saía de dentro do conselho de intendência, que não era uma Câmara de Vereadores, era um conselho de intendência. Então eles elegiam ele. Então o Urbano Coelho, que tinha perdido a eleição para Hermenegildo, que era o itumbiarense aqui, assumiu em 24 de julho, e aí ele já nomeou um conselho de intendência provisória e colocou Jacinto Brandão. Esse também foi chefe da recebedoria e estava ligado à família Marquês desde muito tempo atrás, né? Ele casou com a filha de Damas Marquês em 1909, a Messias, né? Messias Marquês. Jacinto Brandão é nomeado primeiro intendente provisório para instalar a vila.
Então, 16 de julho emancipa, Zeca Batista assina essa lei. 24 de julho, então eles tinham tirado o eleito, não deixou ele assumir, o Hermenegildo Lopes de Moraes. O Urbano Coelho, que tinha perdido a eleição, então ele marca a instalação de Santa Rita para 12 de outubro. Por isso que ficou, né, comemorando o aniversário. Por quê? Por causa desse decreto de Urbano Coelho, em setembro de 1909, que marca a instalação em 12 de outubro. Nomeia um conselho de intendência de 7 intendentes. E aí é interessante, né? Eram 7 intendentes. Cerca aí de final de setembro, um desses conselheiros provisórios morre, Francisco Carneiro, e aí vai aparecer a figura do coronel Cid Pereira de Almeida, que é nomeado no lugar de Francisco Carneiro. E o primeiro intendente, para organizar a primeira eleição do intendente, que é entre eles o conselho de intendência, e aí vai ser eleito como primeiro intendente o Antônio Carapina, que também veio lá de Uberlândia, ele sai desse conselho de intendência. Mas o primeiro intendente provisório, que governou aí nesses primeiros, no final de 1909, foi Jacinto Brandão, que já estava aqui há muito tempo. E também era casado com uma das mulheres da família Marquês. Olha a importância, então, dessa família na história. Desde o início do povoamento aqui de Santa Rita do Paranaíba, como também da emancipação, né? Com Dona Francisca, que casa com Hermenegildo Lopes de Moraes, que nasce Amélia Augusta, que vai casar com o governador do estado, que nasce Hermenegildo Lopes de Moraes Filho aqui em Santa Rita do Paranaíba, que vai se tornar governador e não assume, e depois ele vai ser eleito senador, né? Que era um cara que sabia articular bem o Hermenegildo Lopes de Moraes. Mas foi esse, então, o resultado, né, desse movimento de Goiás. Aqui a gente está mostrando a figura do Jacinto Brandão, né? E fala, mas se ele era de antigamente aqui, né? Como é que eles aceitaram? Ele era muito amigo do Antônio Xavier Guimarães, irmão de Guimarães Natal, que foi ministro do STF, que era do grupo Leopoldo de Bulhões. Então, mesmo estando aqui antigamente, o Jacinto Brandão tinha um certo prestígio por causa dessa ligação com o grupo de Leopoldo de Bulhões. Ele era ligado com a família Marquês, mas também ligado com a família de Leopoldo de Bulhões, por isso que é uma autoridade política e vai ter um certo prestígio no começo. Depois, como o grupo, né, político que ganha é o de Totó Caiado e Leopoldo de Bulhões, Sidney Pereira de Almeida vai se aliar a esse grupo. Então, aí depois de 1909, vai ter toda uma história que ele começa, então, a atuar. Mas até a emancipação, é a família Marquês, né, que ocupa esse papel central com suas ligações, né, lá com Morrinhos, onde estava a família de Hermenegildo Lopes de Moraes, que casou aqui com Dona Francisca de Nazaré Marquês em 1869, cujo fruto da união nasceu Hermenegildo Lopes de Moraes Filho aqui em 1870 em Santa Rita do Paranaíba, se tornou nosso primeiro deputado federal, se tornou nosso primeiro senador e foi o primeiro presidente ou governador nos dias atuais, e foi eleito, mas não assumiu. E aí, a certidão de nascimento de Santa Rita do Paranaíba, de 15 de julho de 1909, o autógrafo de lei assinado pelo coronel José da Silva Batista, que era o coronel Zeca Batista lá de Anápolis, aliado de Leopoldo de Bulhões, que estava no poder porque o então governador teve que renunciar por causa do cerco em Goiás em março de 1909. O Congresso de Goiás, com seus senadores e deputados estaduais, reunia sempre ali entre maio e junho, e nesse período, como era o grupo de Leopoldo de Bulhões, Totó Caiado, Eugênio Jardim, eles pegaram, né, então, e aprovaram essa lei de emancipação, e foi um dos primeiros frutos. Por quê? Né? Tudo que era ligado ao então grupo político que dominou de 1901 a 1909, de José Xavier de Almeida, antigo aliado de Leopoldo de Bulhões, que casou com Amélia Augusta, filha de Dona Francisca, e que era aqui de Santa Rita,
que tinha como cunhado Hermenegildo Lopes de Moraes Filho. Então esse grupo político que ganhou, a primeira coisa que ele fez foi aprovar no Congresso goiano uma lei emancipando Santa Rita do Paranaíba para isolar, né, Morrinhos, porque aí, a partir de 1909, Goiás tinha novo comando do grupo. Sai o grupo político de José Xavier de Almeida, ligado aqui aos nossos santarritenses, Hermenegildo Lopes de Moraes, e entra em cena o grupo de Leopoldo de Bulhões, que volta a ser ministro da Fazenda com a morte de Afonso Pena, 1909 e 1910, e que vai fazer surgir um novo grupo político, que é o grupo político que vai suceder Leopoldo de Bulhões, que é dos Caiados. Mas isso a gente vai ver em outros episódios aqui da história recontada de Santa Rita do Paranaíba. Hoje nós falamos sobre a emancipação. No próximo encontro nós vamos contar sobre o tempo do coronelismo. O coronelismo aqui em Santa Rita do Paranaíba, que é um período da República Velha que vai ali da programação da República até 1930. Este vai ser o nosso próximo encontro. Hoje a gente recontou a emancipação de Santa Rita do Paranaíba e reviveu o ano de 1909, que foi um dos anos muito importantes na política goiana, em que saiu de cena o grupo de José Xavier de Almeida e vai começar um novo grupo político, o grupo político de Totó Caiado. Até o próximo encontro com Recontando a História aqui de Santa Rita do Paranaíba. Um abraço a todos e até lá.